A reforma ela trouxe uma série de aspectos, né? Via de regra, redução de benefícios ou de direitos aí para os trabalhadores, mas a meu ver também tem um outro aspecto que está muito ligado à questão da greve, né? O dissídio coletivo ele já não é mais como era antigamente, ele já perde um pouco da sua função, né? Antes, se empregado e empregador não chegassem a um consenso, o tribunal decidia as questões e decidia assim com uma margem maior de liberdade. Hoje, essa liberdade tem cada vez mais sendo mitigada, né? Então, houve essa greve. Num primeiro momento em que já tínhamos uma atuação do tribunal mais mitigada, ele não poderia atuar como antes, e daí vocês, diante de uma reforma que suprimiu uma série de direitos, né? Alguns direitos já estavam garantidos, independente de lei, pelas próprias normas coletivas que vocês já conquistaram com o longo do tempo, né? E daí, talvez precisamos entender uma questão que é muito clara. Quem é empresário vai buscar o melhor para a sua empresa, redução de custo, redução tributária, redução também, né, de valores a ser pagos aos empregados, isso não porque sejam um mau empresário, mas porque isso faz parte. Como também os empregados vão buscar o quê? Vão buscar sempre o melhor para a sua categoria, vão buscar um salário maior, vão buscar mais garantias, e aí vem esse grande embate, né? E como agir no momento em que os empregados estão até fragilizados. Salvo engano, foi citado aqui em mesa que foi o primeiro, acho que não foi o primeiro, houveram outros no país, mas todas as negociações anteriores sem um grande embate e, via de regra, aceitando a situação que veio, né, imposta praticamente e com redução drástica de benefício. Vocês, por um lado ou por outro, tomaram uma opção diferente, uma opção árdua, né? A lei de greve, ela trata que a greve por si só, ela vai caracterizar nos contratos de trabalho de vocês uma suspensão dos contratos. O que significa isso? Quando você suspende o contrato, você para de trabalhar, mas também não recebe. Então vejam que situação também. Os empregados, eles vão buscar os seus direitos, mas sabem que, dependendo como for, 16 dias de greve pode significar 16 dias sem recebimento, sem contraprestação. Então, isso é um ponto a mais de fragilização dos empregados, né? Por outro lado, a gente não pode deixar de compreender que, da mesma forma que os empregados estão sob essa pressão, os empregadores também. Eles dependem daquilo, né, que vocês produzem para a atividade deles, então há uma pressão de ambos os lados. A greve de vocês, ela aí sim me parece que foi a primeira no país que alcançou um resultado diferenciado. E daí vocês já vejam que qualquer esforço, qualquer sacrifício que vocês tenham tido, valeu a pena. Não só por o que vocês conquistaram, mas pelo que isso representou, e digo em todo o país. Nós tivemos, né, representação, inclusive a nível de Brasil, naquelas negociações. Isso foi até citado em alguns momentos, né? Quando estávamos já em vias de fechamento, foi citado que essa foi a primeira que avançou e que serviria como modelo
para as demais negociações no país. Então, vejam que o nosso estado do Rio Grande do Norte, que a luta de vocês pôde alcançar, né? Acho que foi um grande resultado. Nisso aí eu já deixo meus parabéns a todos os trabalhadores, ao sindicato, né? De fato, foi algo bacana de ver, e alguns problemas houveram, claro, e eu acho que isso faz parte mesmo, faz parte de um conflito. Todos estão com receios, né? Estão talvez com apreensões. À medida que a greve ela vai se arrastando mais, a situação fica mais crítica, né? Isso é sempre importante nós sabermos, seja para vocês, seja para os empregadores. Nós também chegamos a negociar depois uma forma, né, de recomposição dos dias parados. E isso os próprios empregadores também veem, olha, quanto mais a greve avança, mais dificuldade eu tenho depois na negociação desses dias parados. Mas algo que talvez precisaríamos deixar claro, isso faz parte. Se nesse primeiro momento vocês tivessem, acredito, uma grande perda no que vocês tinham nas convenções anteriores, nas negociações futuras não tenham dúvida que as perdas só se acentuariam. Vocês também firmaram talvez uma posição nessa primeira greve que pode até fazer com que vocês alcancem benefícios ou pelo menos mantenham o que há sem necessidade de uma greve futura. Porque o empregador também já sabe, já verificou o poder de mobilização de vocês. Isso é bastante bacana, né? Problemas, e aí alguém já citou, não temos, né, como conter todos os trabalhadores. Isso é fato, mas o sindicato ele vai ser responsabilizado de acordo com a atuação também da categoria durante a greve. O sindicato nunca vai poder falar, olha, foi um ato de um empregado e por isso. Então isso é algo que também precisamos ter consciência. E outra questão é o psicológico do patronal, o psicológico da própria justiça. Não tenham dúvidas de que vocês esperam, acredito, sempre uma atuação firme da justiça, quando vocês estão verificando, né, algumas situações pelos empregadores contra vocês. Vocês esperam que a justiça seja firme, que seja uma justiça que tenha, né, olhos bem abertos, e a justiça possui olhos muito abertos. Agora, da mesma forma, quando é para analisar também a atuação de vocês, ela também vai ter olhos bem abertos, né? Na verdade, a justiça, ela é uma justiça que está ali para tratar empregados e empregadores de uma mesma forma. Isso precisa ficar claro, né? Essa pseudo-ideia de que a justiça protege trabalhadores, na verdade, ela é uma inverdade. No processo, os juízes e tribunais precisam tratar os empregados e os empregadores de uma mesma forma, né? Se, de repente, vocês se utilizassem de terceiros para buscar algo para a categoria e se isentar de uma eventual responsabilidade, isso, primeiro, poderia trazer uma responsabilização, porque a justiça, da mesma forma que ela vai analisar a conduta dos empregadores, ela vai analisar dos empregados também. E, por outro lado, determinadas condutas poderiam fazer com que a justiça enxergasse a atuação de vocês com alguma ressalva, né? Então, isso acho que conversamos bastante, inclusive não no dissídio, mas naquelas audiências subsequentes, né? Isso, assim, é um recado
também que a gente dá para o bem, dá para as empresas, dá para vocês, né? Nunca pensem que a justiça ela não vai perceber as coisas que acontecem para um lado e para o outro. Isso já fica aí bem aberto, né? Foi esse um dos pontos que ocasionou uma grande multa para o sindicato, e esse é um dos pontos que houve uma negociação, inclusive com sensibilização das próprias empresas e do patrão. E também seria importante destacar, às vezes vocês trabalhadores podem até ficar chateados com uma ou outra conduta do patronato, mas isso daí, para eles também não é fácil algumas questões que acontecem. Para eles também não foi fácil aquele momento da greve, né? E me parece que eles também avançaram e bem em uma série de questões que nós precisamos também reconhecer a atuação do outro lado, né? Nada foi imposto pela justiça, pelo contrário, e no diálogo me parece que vocês conseguiram suplantar conquistas até de outros dissídios coletivos julgados pela justiça. Vocês conseguiram, negociando talvez algumas vantagens que até então, e principalmente num momento de retirada, né, acho que foi muito interessante. E um momento de retirada, pessoal, lembram que no início falamos que o poder da justiça para resolver essas questões foi diminuído? Então vejam a dificuldade de vocês. O patronato, ele também sabe que houve uma série de retiradas de direitos e sabe que a justiça agora tem uma série de limitações. Então, se ele simplesmente cruzasse os braços, eles saberiam que para eles poderia haver uma vantagem que seria o quê? A convenção ter encerrada a sua vigência e a partir dali, não havendo outra norma coletiva negociada, a lei, o mínimo, né? Então, não tenham dúvida que eles sabiam disso. E mesmo assim, eles avançaram, conseguiram resguardar, né, uma série de coisas em confronto com a lei, mas que já estavam garantidas por vocês. Isso, daí acho que é bem interessante sabermos que eles também foram além, e também saber que muito disso decorreu da luta de vocês, né? A questão dos eventuais contratempos, aí nós só precisaríamos também entender que nem toda a atividade grevista de vocês ela é válida. O que seria a greve em si? A greve é o poder de vocês de cruzar os braços, de não trabalhar. A greve é o direito de não trabalho sem um prejuízo, né, sancionatório. O patrão não vai poder dar uma advertência para você porque você estava em greve. Ele só vai poder, ao final, claro, descontar os dias parados, porque a greve pressupõe uma suspensão do contrato, né? Então, você tem um elemento de pressão que é o quê? Eu não vou trabalhar e não vou receber, e o empregador vai ter um elemento de pressão que é o quê? Eu não vou pagar, mas isso é o de menos, o principal é que eu não vou ter o trabalho. Eu nunca me dispus a não pagar. O que eu quero é ter o trabalho das pessoas. Se eles não trabalham para mim, eu estou em um ambiente de pressão. A minha empresa pode ter contrato com alguém que precisa, né, precisa ser observado, então é um instrumento de pressão para ambos, né? A empresa, ela poderia simplesmente, 30 empregados saem em greve, contratar 30 empregados para substituir esses grevistas no mesmo período?
Ela pode fazer isso? Não pode, senão claramente ela frustraria o movimento grevista. Esse é um dos impedimentos, né, da greve. Os grevistas podem impedir outros trabalhadores de exercerem o seu trabalho, forçar pessoas a aderir à greve? Não pode. Pode impedir a atividade da empresa? Também não pode. Da mesma forma que a empresa tem algumas limitações, os grevistas também têm. E é isso que vocês sempre precisam tomar algum cuidado, né, para não se exceder nesses limites, sob pena de repente ter uma resposta até da justiça provocada pelo patronato, né, porque assim, não tenho muita dúvida, isso é lei. Se alguma empresa vier e comprovar que ela não está conseguindo abrir, exercer a sua atividade em razão de um movimento grevista, a justiça vai acabar dando uma liminar, até sob pena de multa, sob pena de alguma coisa, né? E vai acabar liberando essa atividade. A greve não é você ter o poder de fechar a atividade do seu empregador. A greve é apenas o seu direito de conseguir, em não trabalhando, prejudicar a atividade dele. Porque, sem dúvida, a greve é um direito de causar prejuízo. Só que é o prejuízo com o não trabalho. Não é o prejuízo com qualquer outro ato, né? Então, eu sempre peço aos demais que vamos, quando tiver um movimento, que o próprio trabalhador tenha o livre-arbítrio de aderir ao movimento. Porque isso é que é greve, é aderir ao movimento. Mas como 95% aderiu, está de parabéns no Rio Grande do Norte, foi um dos fatos isolados. Vamos cada dia ter a consciência de fazer, cumprir as determinações judiciais, respeitar as justiças, mas os oficiais de justiça. É importante isso aí, que nós temos que aderir à greve, um movimento legítimo, espontâneo, conforme a lei. A justiça não está para proibir a greve. Só o trabalhador tem que ter a consciência de fazer a coisa como manda a lei. Eu acredito, não sei se o patrão ainda vai ter dúvida de greve, mas eu acredito, não sei, né? Vai depender da situação que se encontra, né? Próximo ano é outro clima. Vamos ver, né? Se eles querem negociar ou se querem apostar mais uma vez que essa categoria não vai se massificar, porque o trabalho do sindicato tem feito, depois da greve, várias reuniões em várias cidades, até recentemente eu aproveitei sobre algumas negociações e a gente começou a explanar algo sobre preparando a categoria, se caso haja necessidade, e a categoria está pronta para responder mais uma vez, se for necessário.